Olá, galera, tudo bem? Pessoal, vamos hoje continuar lá nosso capítulo, né, no livro, falando sobre a arte moderna, certo? Só que hoje a gente vai falar sobre a dança moderna e o dadaísmo. O dadaísmo, ele foi um movimento artístico também, né, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá? Dança moderna. A dança moderna surgiu no século XX, buscando a livre expressividade do corpo e a abstração dos gestos para expressar sentimentos por meio de movimentos. Então, pessoal, a dança moderna, ela veio no sentido de a pessoa ser livre para se expressar com o seu corpo da maneira como ela quisesse, como ela achasse que estava melhor expressando o que ela estava sentindo naquele momento, ou o sentimento que ela queria passar para quem estava assistindo, tá? Para o espectador. A abstração de gestos é o quê? Por meio dos gestos, expressar sentimentos, né? Ou por meio de movimentos também, se expressar sentimentos, certo? Entre os que iniciaram esse movimento estão as estadunidenses Isadora Duncan, Ruth St. Denis e o suíço Emily Jacques Dancruz e o húngaro Rudolf von Laban. Vejamos a contribuição de cada um deles e de outros para a dança. Então, vamos lá. Emily Jacques Dalcroze era um cantor e teórico, compreendia que o estudo da música passa por conhecer a si próprio. Assim, utilizou os movimentos corporais para demonstrar a percepção do ritmo, entendendo-o como algo inato ao ser humano. Para ele, a respiração, a pulsação, por exemplo, tem um ritmo vivo interior, certo? Interno, e ao mesmo tempo criador. Então, ele fazia o quê? Ele queria utilizar os movimentos corporais, certo? Para que se percebessem os ritmos daquilo que fazia parte da nossa vida, entre eles os próprios ritmos internos que nós temos. O ritmo da nossa respiração, o ritmo da nossa pulsação, do pulsar do nosso coração, tá? Então, ele trouxe uma nova forma de dança. Rudolf von Laban era dançarino e pesquisador. Defendia o retorno dos movimentos naturais como expressão das emoções. Revolucionou os fundamentos da dança ao propor o espaço tridimensional, sem ser limitado pela plateia. O espaço é concebido a partir do próprio corpo do bailarino. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele defende que a pessoa ela vai expressar suas emoções ali por meio dos seus gestos, da sua dança, né? Não necessariamente tem que ter uma coreografia ali pré-determinada, marcada, certinha, de como é que ele tem que fazer aquilo, tá? Então, ele vai utilizar o gesto de acordo com a emoção que ele, dançarino, está sentindo naquele momento, ao fazer aquele espetáculo. E nada para ele tem limite, ou seja, nem a plateia para ele tem limite. Isso quer dizer que ele pode utilizar-se da plateia para fazer o espetáculo? Sim, sim. Na dança moderna, já entra essa possibilidade de a plateia fazer parte também do espetáculo. Então, às vezes, ou trazendo alguém da plateia, ou indo para a plateia. E aí, fazendo com que o espetáculo aconteça dentro da plateia, tá? Isso acontece muito agora nessas danças modernas, são danças mais atuais. Que antigamente a dança ela era bem rígida. Então, ela tinha aquele caráter de acontecer em cima de um palco, com os tempos certinhos, né? Igual o balé, por exemplo. Né? O balé, sem ser o balé moderno, o balé mesmo, ele tinha esse caráter de acontecer ele certinho, dentro daquele espaço de tempo, todos fazendo com aquele mesmo gestual, sem intenção de mostrar a real emoção daquele que faz, e sim fazer com que ele expresse, fazendo que ele expresse aquilo que foi marcado pelo compositor. Então, a pessoa que compôs aquele espetáculo de dança, ela imaginou que faria de determinada forma, né? Então, todos vão seguir.
Já não, na dança moderna não. Eles quebram com esse paradigma e começam a utilizar todos os espaços. Na dança moderna, eles utilizam muito o chão, dançam muito no chão, tá? Então, você vai ter uma diferença aí de dança do que a gente está acostumado a ver, tá? Isadora Duncan rompeu com as regras da dança clássica, recusando-se a usar as sapatilhas e roupas apertadas. Dançava de pés descalços com os cabelos soltos, realizando movimentos livres que influenciaram as gerações até hoje. Então, pessoal, aí é a outra característica, tá, da dança moderna. A falta de necessidade de uma sapatilha. Até então, existia-se um modelo padrão em que utilizasse a sapatilha, que utilizasse uma roupa que era adequada ali para a dança, seria aquelas roupas igual roupa de balé, por exemplo. A partir da dança moderna, isso já não é mais nenhum impedimento para eles. Eles dançam da maneira que eles quiserem, com a roupa que eles se sentirem confortáveis ou que sentirem que faz parte da emoção que eles querem passar ali para a plateia. Então, ele vai usar a roupa que ele acha que é agradável para aquela dança. Assim como vocês estão vendo aqui embaixo. Se vocês vissem pessoas vestidas assim em qualquer outro lugar, você jamais imaginaria que elas estão fazendo parte aí de um espetáculo de dança, né? Porque cada uma tá com uma roupa diferente, não existe uma sincronia de roupas, né? Mas no teatro moderno é exatamente isso. Não tem essa necessidade de você ter que usar roupas iguais e você pode dançar descalço, tá? É a grande característica, eles dançam muito, muito descalço. François Delsarte era cantor, precursor e estudioso da dança moderna, que, ao catalogar gestos e estados emocionais em cena, criou uma teoria que consiste em relacionar emoções, imagens cerebrais e movimentos. Então, esse cantor, ele começou a criar uma teoria de emoções de acordo com gestos que eram feitos pelos artistas em cena. Então, ele conseguia identificar de acordo com o gesto qual era o sentimento, qual era a emoção. Ele começou a vincular o gesto com a emoção que queria determinar, certo? Ruth Sandenis, dançarina e coreógrafa estadunidense, foi pioneira na dança moderna, destacando-se pela introdução de elementos orientais. Seu interesse pelo misticismo e pela espiritualidade, ambos presentes em seus estudos, fez com que ela misturasse os conceitos do físico e da divindade em sua arte. Para ela, a dança era uma prática espiritual. Um dos aspectos mais importantes da dança moderna é ser uma arte capaz de expressar as relações entre os humanos. Na natureza, a divindade, a máquina, as paixões e os costumes. Pessoal, essa atriz aí, né? Pode-se dizer que ela é uma dançarina e atriz, né? Porque ela faz uma representação. Ela gostava de usar o misticismo, né? Que é esse lado espiritual trago aí pelo mundo oriental, tá? Então, você vai... nos espetáculos que ela realizava, sempre se tinha esse caráter espiritual, essa prática espiritual. Para a dança moderna, a beleza não é definida por meio de regras pré-estabelecidas. Um movimento pode ser belo se sua qualidade expressiva refletir de forma verdadeira o sentimento que originou. Então, pessoal, para a dança moderna, aquela coisa de a pessoa perfeita para praticar a dança não existe. Essa característica do que é ser belo. Belo não quer dizer que o artista que vai dançar, ele é belo. Não. Belo aí, ele quer dizer que o artista conseguiu expressar aquilo que ele queria, a emoção que ele queria. Se ele conseguiu expressar a emoção que ele queria, ele foi belo na apresentação. Tá? Então, nesse momento da dança moderna, qualquer pessoa participa. Não existe mais aqueles paradigmas que só pode participar a pessoa que ela é alta, que ela é magra, né, que ela tem um corpo escultural. Não. Nesse momento entram nas danças as pessoas obesas, entram pessoas que faltam membros, tá? Que o importante ali é o como essa pessoa consegue expressar, se ela consegue expressar. Se ela conseguiu expressar, ela tá dentro do caráter do belo, tá? Bora lá. Dadaísmo. Dadaísmo, pessoal, é um movimento artístico, como eu falei para vocês lá no começo,
Ele é bem curto, ele foi um movimento curto, ele durou pouco tempo, tá? Dentro da arte, mas ele deixou aí as suas características. E quais são elas? Vamos lá. O movimento artístico e literário, surgido durante a Primeira Guerra Mundial, como forma de expressar o sentimento de indignação e de repúdio aos acontecimentos da época. Então, na época estava acontecendo a guerra, e como sempre, a guerra, ela influencia demais na arte, e as pessoas, é lógico, é o mundo artístico, e as pessoas civis comuns, elas repudiam esses acontecimentos, porque muita gente inocente morre à toa, certo? De caráter anárquico. O que quer dizer anárquico? Anárquico vem de anarquia, aquele que não respeita as regras que estão ali. Então, se ele tem um caráter anárquico, ele veio para ir contra a arte que estava na época. Então, a arte que estava acontecendo, ela foi rompida pelo dadaísmo. O dadaísmo, ele vem interferindo e querendo mostrar de uma outra maneira as coisas. Ok? O que ele queria? O dadaísmo procurava desmistificar a arte, né? Porque sempre as pessoas tinham a arte como uma coisa do belo, como uma coisa do lindo, né? É por meio da destruição, do rompimento com estruturas e valores morais e estéticos. Então, ele rompe com as estruturas, ok? O termo Dada foi escolhido por Tristan Tzara, líder do grupo, ao abrir aleatoriamente um dicionário. Ele abriu o dicionário e aleatoriamente ele deu esse nome dadaísmo, tá? A técnica de criação empregada pela estética dadaísta também foi utilizada no surrealismo e mais tarde pelo expressionismo abstrato. Então, esse tipo de arte dadaísta foi utilizada depois no surrealismo e no expressionismo abstrato, tá? Algumas características, não exatamente igual, senão seria realmente o dadaísmo, tá? Alguns representantes expressivos desse movimento foram os artistas plásticos Mark Ernst, Jan Hans Arp, Marshall Duchamp, Hannah Hoch, Kurt, gente, esses nomes alemães, olha, não é fácil. Eschwitz, George Grotz e Haussmann, Eman Ray. Viram que não sou boa, né? No alemão aí, tá difícil, né? No alemão, a minha dicção não seria boa, tá certo? Então, aí eu coloquei uma imagem, né, para vocês lembrarem o que estava acontecendo na época. E aqui vocês têm, ó, o nome dessa obra está escrito assim, ó. A dançarina de corda se acompanha com as suas sombras. Então, ó, que parece ser a dançarina, né? E aqui as cordas, né? Se acompanha com suas sombras. Você vê que existe, a gente não consegue identificar muito bem essas imagens aqui embaixo, né? É aquele caráter de destruição e rompimento com as estruturas, certo? Aprecie outras obras dadaístas e discuta com a turma as impressões que lhe causaram. Então, primeira coisa, a gente vai olhar uma obra, para a gente ter um pouquinho mais de noção, a gente vai precisar ler qual é o título dessa obra, para que eu possa pelo menos ter um norte, né? Então, olha lá. A primeira é corte com faca de cozinha através da barriga de cerveja da República de Weimar. Bom, isso aqui está falando da República, né? Uma república alemã. Então, deve ter um caráter de crítica política, né, pessoal, por trás dessa obra, né? O artista quis expressar uma crítica política, certo? Depois, a gente tem uma outra aqui, que a minha vista não me permite, mas eu vou pegar o livro para ver. É... 410 Higiene des Humains. Não conheço, né? Mas a gente pode procurar saber um pouco melhor para a gente falar na nossa aula no Zoom, tá certo? E a outra, pessoal, é a cidade. Aqui a gente consegue ver melhor, né? A gente consegue ter uma noção melhor aqui, ó. A cidade.
Eu quero que vocês percebam uma coisa. A utilização do vermelho, muito do vermelho. Qual é o caráter que tem nisso? Pensem aí na cabecinha de vocês. Se foi proposital essa utilização do vermelho, qual é o caráter que tem nisso? A quantidade, né? Você vê que parece que tem uma certa quantidade de pessoas, parece que amontoadas, né? Sobre as outras, andando sobre as outras, né? A cidade, como a cidade está, tá? Lá atrás você consegue ver essa imagem aqui, parece que tem algo demolindo. Então, daí vocês conseguem, a gente consegue começar a ter uma certa análise. É lógico que a gente consegue ter essa certa análise porque a gente sabe que isso aconteceu num período da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente consegue ter uma noção um pouquinho melhor. Se ninguém tivesse contado isso pra gente, se a gente não soubesse isso, ia ser um pouquinho mais difícil de identificar. Como eu já disse para vocês, na arte, a gente precisa estar sempre sabendo o que é que vai acontecer, certo? Se é o que está acontecendo na história. Porque se a gente não souber o que acontece na história, pessoal, a gente não consegue acompanhar. Beleza? Bom, agora a gente vai falar do espetáculo teatral dadaísta. O dadaísmo, simplesmente Dada, assumiu um papel provocador com clara intenção de chocar a plateia. A intenção era chocar a plateia, ok? Abominava o teatro tradicional e adotava ou de variedades como ideal dadaísta para unificar todas as linguagens de arte. Então, ele tentava trazer todas as linguagens de arte para dentro do palco. Então, as pinturas, certo? A música, tudo que a gente sabe de linguagem de arte, ele ia trazer para dentro do palco. No espetáculo teatral dadaísta, em meio às proclamações e manifestos, encontram-se máscaras, fantasias, trupes que compunham cenas satíricas, né, que eram sátiras, eram críticas, poemas simultâneos e recitados por uma ou várias pessoas, aliados a gestos aleatórios, sons e ruídos. Uma das peças mais representativas do dadaísmo foi O Coração a Gás, escrita por Tristan Tzara, que foi quem deu o nome ao dadaísmo, né, pessoal? O texto abaixo traz uma breve análise da peça. Então, a gente tem aí uma análise dessa peça, tá bom? A peça de Tzara, O Coração de Gás, tornou-se a fonte de um confronto violento. O texto em si segue o objetivo declarado por Tzara, o de que o Dada deveria destruir o teatro como ele existia. Então, eles não queriam o teatro como é que ele existia antes. Eles queriam mudar totalmente o teatro, desmistificar aquele teatro, ok? Consequentemente, o texto remove muito dos marcadores da peça, de sempre. Por exemplo, não há personagens. Apresenta-se pouco enredo. Tem poucas falas, pouco enredo. E o diálogo é quase inteiramente sem sentido. E quando tem um enredo que tem o diálogo, ele é sem sentido nenhum. Não tem sentido o que se fala. A peça apresenta personagens de um rosto, nariz, olho, boca, orelha, pescoço e sobrancelha. Como o crítico Robert A. Varisto descreve, quando Tzara removeu personalidades e nomes, personagens reais do palco, ele minou as expectativas de cada espectador. O que acontece? Nós criamos uma expectativa, a gente cria uma expectativa em cima dos personagens, de acordo com as personalidades que são, os nomes que são, a gente acaba criando uma expectativa. Quando ele tira todas essas características do personagem, a gente fica sem conseguir ter uma expectativa. A gente chega ali sem expectativa nenhuma. Não sabe o que vai acontecer. Não tem uma expectativa de como será e como vai se proceder. Então, o teatro dadaísta, ele vem no sentido de quebrar totalmente com aquela forma de teatro que a gente conhecia atrás. Da representação de cenas na sociedade, né, de mostrar
ações da vida cotidiana, coisas que acontecem na nossa vida cotidiana. Ele quebra toda essa minha expectativa, me trazendo aí personagens que vão falar coisas totalmente sem sentido, que vai ser de difícil interpretação, né? Não deve ser muito fácil de entender um teatro assim, né, pessoal? Aqui embaixo eu coloquei até uma foto para vocês. É uma imagem de um espetáculo de um teatro da ISTA também. Então, vocês veem que eles tentam tirar as formas, né, das pessoas para que você não crie nenhuma expectativa. É difícil até você entender aqui o que é cada um, certo? Bom, pessoal, agora é com vocês. Você não tem atividades para entregar. Olha que legal, tia Vanessa. Não, você não tem atividades para entregar. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai aproveitar para você focar aí nas suas atividades que você tem a entregar, atividades dos outros professores que passaram para vocês, atividades para nota, outras atividades, até mesmo minhas atividades, né? Porque tem muita gente me devendo atividade. Então, foquem nessas atividades e depois, na próxima aula, a gente vai ter uma atividade para vocês fazerem. Nessa agora, vocês estão livres, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, presta atenção, façam as atividades para que vocês não sejam prejudicados, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!